Estamos começando mais um programa Família de Deus e hoje um programa Família de Deus especial de Páscoa. O Adolfo vai trazer algumas pessoas falando o que elas pensam a respeito da Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa cristã e a pastora Meire vai fazer mais uma entrevista com a Sávia Pedrosa a respeito de caixas ornamentais. Não perca, fica aí até o final. Igreja Família de Deus. Nosso objetivo é fortalecer os laços entre esposas e esposos, pais e filhos, sarar o que foi ferido e restaurar o que parecia não ter mais solução, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, venha fazer parte da Família de Deus. Lembra no início do programa, quando eu te falei que o Adolfo ia trazer a opinião de algumas pessoas a respeito da Páscoa? Vem cá, Adolfo. Vamos falar para o nosso telespectador quem são essas pessoas, né? Na paz? Na paz. Conta aí. São pessoas muito especiais, que sabem realmente o significado da palavra Páscoa. Vamos assistir? Vamos lá. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele. Machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu.
percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. É isso mesmo, pastor? Gostou das imagens? Fantástico, viu? Parabéns. Vocês gostaram também, né, gente? Eu nunca tinha visto a Páscoa traduzida dessa forma, mas eu tenho certeza que você aprendeu mais e eu também. Além de que foi lindo, não foi? Se você não assistiu, você tem a oportunidade de ver no YouTube, tá bom? Acessa lá, nosso link vai estar disponível no site, no Face do programa, tá bom? É facinho. Parabéns, viu, rapaz? Valeu Obrigado. mesmo. Deus te abençoe. Amém. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui, como eu havia prometido, com a Sávia Pedrosa, para a gente fazer o passo a passo das caixas organizadoras. Isso, eu trouxe para vocês uma pronta, porque o nosso tempo aqui, ele é meio curto. Então, aqui tem uma pronta, é uma decoupagem com papel, tá? Que linda, né? Na caixa de MDF. A decoupagem, essa que eu trouxe hoje, é feita com guardanapo. Olha que joia. Você compra o guardanapo, ele tem 3 películas. A gente vai tirar uma, descartar uma película. Guardanapo a gente compra Compra assim, normal mesmo. em supermercado, em loja de festas, você Sei. encontra. Então nós vamos Deixa eu pegar a caixa e vamos cobrir a base dela com cola. Essa é aquela cola normal que eu tenho em casa. Eu uso a Cascores Extra porque é uma cola que fixa melhor e você não vai ter problema. Então você vai passar em toda a superfície da caixa, você passa a cola sem diluir. E nós vamos colar o guardanapo na superfície e passando a mão bem de leve para fixar. Ou você pode utilizar um rolinho de espuma. Pra não ficar aquelas bolinhas, né? Isso. Sabe? Eu gosto muito, Meire, dessa textura que o guardanapo dá. Que lindo. Para você ter a caixa bem lisinha, se você não quiser a textura do guardanapo, você vai pôr um plástico, pegar um papel ou um pano, paninho, um papel. isso, e passando do centro para as extremidades. Ela vai aderir bem e tirar toda a textura do papel. Vai ficar bem Fica mesmo, lisinho. realmente fica bem lisinho aqui. Isso é qualquer plástico, tá, gente? Você pode usar saquinho de supermercado. Então, você vai ter o guardanapo já colado na superfície, tá? Joia. A parte de pintura, você vai fazer na caixa, primeiro, a parte de dentro. Eu trouxe 2 formas aqui para Eu vocês. te ajudo aqui, sabe? Isso.
Olha, essa parte ela tá pintada e essa só tá envernizada. Eu gosto muito dessa caixa só com verniz. Sem a tintura também. Sem a fica pintura. jóia, né? É, se você quiser, você pode pintar. Sempre começando com a parte de dentro da caixa. Se você for pintar a caixa toda, você vai pintar por dentro e depois a parte de fora. Aqui eu já tenho uma de mão de tinta. Vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Ó, sempre para as extremidades. Passa a tinta do meio para as extremidades para nunca ficar o excesso. Como que você vai corrigir isso aqui? Você vai vir com o rolinho e passar na caixa para tirar todo o excesso. E aí não fica aqueles... e não fica pincel, com os né? veios do pincel. Isso mesmo. Aqui nós já temos uma camada de tinta. Você sempre vai ter que colocar 2 camadas de tinta para dar uma cobertura boa. Então, o que você vai fazer? Com esse lado que já está seco, você vai utilizar uma lixa fina e vai lixar a caixa até ela ficar bem lisinha. A hora que ela estiver bem lisinha, você limpa e nós vamos dar outra de mão. Sempre lembrando que você vai do centro para as extremidades. Porque se você for da extremidade para o centro, vai ter excesso de tinta, pode escorrer de um lado que você não queira e vem com o rolinho tirando o excesso novamente. É bem simples, viu, Meire? São 2 camadas de tinta? 2 camadas de tinta. Após essas camadas de tinta, se você tiver com pressa, o que você pode fazer? Utilizar o secador. Se for um dia que não estiver com sol, você utiliza o secador e vai acelerar o processo. Isso é rápido. Com o secador eu consigo fazer uma rapidinho. Após a secagem da segunda demão, o que você vai fazer? Passar o verniz. Então você já pintou a caixa, lixou, ela já está pronta. Então você vai passar da mesma forma, do centro para as extremidades. E a hora que tiver toda a caixa com verniz, você vai vir com o pincel numa direção só, para não dar nenhum problema com a caixinha, tá? Hora que terminar, você vai deixar essa caixa secar e tirar a extremidade do papel. Eu trouxe um para vocês aqui, já sequinho, porque esse nosso ainda tá molhado. Como você corta? Você vai cortar com a lixa. Então você tira toda a extremidade do papel e vai ficar com o acabamento bem feito. Eu trouxe esse aqui para vocês pelo seguinte: esse papel que nós escolhemos, ele é bege com marrom, da cor da caixa. Eu não dei fundo branco na caixa. Se o papel for colorido ou de fundo branco, você precisa dar um fundo branco na caixa, tá? Então aqui tem a diferença, ó, onde tem o fundo e onde não tem o fundo. Então aqui dá não foi muita feito interferência, fundo, né? Tá vendo? É verdade, não fica... Não realça as cores. Não realça as cores. Tá? Sabe, e qual que é o custo pra gente fazer uma caixinha dessa? Olha, quanto que dá pra ser vendido? Uma caixa dessa, ela fica de custo em torno de R$10. Ó, que já é uma renda Se extra, você né, vender Sábia? ela por 25, ela está barata, é um preço bom e você Que vai é estar lindíssima. ganhando. Olha um presente desse aqui, Isso, maravilha. você pode pôr alguma coisa dentro ou você dá somente a caixa, que já é um bom presente. Gente, a hora que terminar a caixa, o que você vai fazer? Passou o verniz, ela tá prontinha. Essa eu pus um detalhe de fita que vocês podem utilizar. Pode pregar botão, da forma que vocês acharem melhor, tá? Usa a criatividade, né? Isso, você pode colocar alguns apliques, tá? Você vai pegar uma vela, uma parafina comum e passar
nessa extremidade, para quê? Para não colar na tampa. Quando fechar, não cola, né? Não Sara? cola, tá? E eu espero que tenha sido útil esse nosso passo a passo. Vocês entrem no site da Família de Deus, vai estar toda a listagem, as Isso. dicas, tá? E o material que vocês vão utilizar, viu? E se vocês precisarem, pode entrar em contato comigo, eu estou às ordens para ajudar, tá? Meu telefone é o Obrigada, 62 9214 2174. Eu quero te agradecer, meu bem, Imagina, viu, por essa baby. dica aí pra gente. E eu queria falar pra você, não tem presente? Olha só, você pode fazer e dar de presente, isso é maravilhoso. E pode ser uma renda E extra uma renda também, extra pra você, né? é verdade. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço pra você e até o próximo programa. Igreja Família de Deus. Nosso objetivo é fortalecer os laços entre esposas e esposos, pais e filhos, sarar o que foi ferido e restaurar o que parecia não ter mais solução, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, venha fazer parte da Família de Deus. Clube de Pesca do Nadir. Um lugar agradável e com grande variedade de peixes, dentro de Goiânia. Venha você e sua família. Aqui você tem diversão garantida com os grandes peixes. Clube de Pesca do Nadir. Avenida Matos de Abreu, Vilagem Santa Rita, próximo ao viaduto da Eternite. Fone 9669-9527. Olá, meus queridos. Estamos na segunda aula da nossa escola bíblica. Na primeira, nós simplesmente falamos do nosso manual de fé. A Bíblia é o nosso manual de fé. E te explicamos o que é Bíblia, que é um conjunto de livros, que para o cristão é um conjunto de livros inspirados por Deus. A Bíblia se divide em Antigo Testamento ou Antiga Aliança e Novo Testamento ou Nova Aliança, com as suas subdivisões. Depois nós vamos voltar nessas subdivisões, te explicando o porquê de cada uma delas. Mas hoje, na nossa segunda aula, assim como prometido, eu quero te explicar o que é Deus. Porque muitas pessoas dizem, Deus é amor, Deus é um homem muito bom, Deus é aquilo, e acabam não entendendo o que é Deus de fato. Então eu quero te dizer que Deus é um espírito, uma associação formada por 3 espíritos. O primeiro chamado Deus Pai, o outro Deus Filho, o outro Deus Espírito Santo. Esses 3 espíritos formam um só chamado Deus. Por que formam um só? Porque eles em tudo concordam. Eles têm hierarquia, mas os 3 têm o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo amor. Só que tem funções diferentes. Olha aí na sua tela, eu vou te dar alguns textos para você analisar na sua Bíblia, com a sua Bíblia. Veja lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26, depois capítulo 3, versículo 22. Vá também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, Mateus 3, 16 e 17, Hebreus 9, 14 e Gálatas 4, 4. Eu acho que esses textos aí já vão te dar uma ideia, uma visão muito melhor a respeito de Deus, tá bom? Na sua tela também está Deus como um triângulo aí, porque tem 3 partes e representa equilíbrio, uma totalidade, e lá está bem explicado. Dentro desse triângulo chamado Deus, é só uma forma didática, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao Pai, por exemplo, cabe saber o dia e a hora que Cristo vai voltar. Ao Filho, Deus Filho, que veio na pessoa de Jesus Cristo, coube nos trazer a salvação, ressuscitar o que nós chamamos de Páscoa, não é? Que é a passagem da morte para a vida, tanto que eu já tive quanto você já teve,
E Deus Espírito Santo, que é o Deus presente hoje na terra. Jesus, quando subiu novamente, falou: deixo-vos o meu Espírito. Em todo tempo existe uma demonstração de hierarquia, porque eles decidiram respeitar essa hierarquia. Mas eles têm o mesmo poder e a mesma autoridade. Por isso eles são um único Deus. Por isso nós falamos Trindade Divina, ou um nome melhor ainda de você entender, Triunidade Divina, ou Triunidade de Deus. Eles são três em um, porque em tudo concordam. Amém? Eu acho que dá para a gente ir um pouco mais para frente e falamos um pouco sobre a Bíblia, um pouco sobre Deus, é claro que é uma visão geral, depois nós vamos, como eu já disse, aprofundando em cada ideia. E quero falar sobre a igreja. O que é uma igreja? Será que igreja é aquela construção que a gente vai aos domingos e outros dias para buscar a Deus? Bom, está aí na sua tela esse texto e eu gostaria que você prestasse atenção nele. O vocábulo igreja se deriva do latim ecclesia, que por sua vez do grego ecclesia, que no Novo Testamento significa uma assembleia ou reunião local de cristãos. Olha que legal, isso aí é a igreja. Lá em Mateus 16:18, você vai ver que igreja é o seguinte: todos os crentes em Cristo em todas as épocas e lugares. Em 1 Coríntios 1:12 e 1 Tessalonicenses 1:1 é o grupo de crentes em dada localidade geográfica. Então, a igreja é todo o corpo de Cristo na terra, são todos os crentes na terra, mas também são aqueles crentes que se reúnem, melhor dizendo, em algum lugar na cidade, em alguma determinada localidade. Isso é a igreja, amém? Então a igreja, de fato, não é uma construção. Isso é um templo, isso é um prédio. A igreja somos nós, eu e você. É com gente que Deus trata, é com gente que Cristo trata. É proibido, pastor, ter uma igreja linda, maravilhosa? Não, claro que não. Não tem problema nenhum nisso. Nós chamamos de igreja também esse templo, mas isso é uma questão cultural. O templo pode ser simples? Pode. Deus está lá? Tá. O templo pode ser enorme, grandioso e cheio de ouro? Pode. Deus está lá? Está. Por quê? Depende de quem está buscando Deus, se está buscando da forma correta e se quer realmente Deus ou outras coisas. Aí nós vamos por outros caminhos que eu não vou me ater agora, porque estamos falando realmente de igreja. Quando foi o início da igreja? Se você observar o livro de Atos, que é a ação do apóstolo, dos discípulos, você vai ver que em Atos, do capítulo 1 ao 12, você vai perceber, lá registra o início da igreja na terra. Então a igreja, você está conferindo aí na sua tela, é um corpo vivo, saudável, em movimento constante, crescente, com objetivo. Enquanto organismo, Cristo é o cabeça da igreja. Veja isso lá em Colossenses 1, do 16 ao 18. Mas enquanto organização, o pastor é o cabeça da igreja, segundo Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Lá o pastor é chamado de anjo da igreja. Eu vou parar por aqui para não ficar extenso demais, como eu prometi a você. Eu quero ir aos poucos, mas eu queria muito que você prestasse atenção. Você tem na sua tela todos os textos, você pode rever a escola bíblica, no YouTube nós temos lá o link do programa, você reveja o programa, dentro do programa Escola Bíblica, estude realmente. Você sabe que aqui eu não tenho tempo para pegar todos esses textos e estudar com você. Como seria maravilhoso fazer isso. Mas você pode fazer isso na sua casa. Graças a Deus, pela tecnologia, pelo avanço da internet, isso é muito bom. Usando bem, não tem mal nenhum, tá bom? Eu vou ficar por aqui, depois nós vamos continuar, viu? Falando um pouco mais sobre as figuras da igreja, que a Bíblia traz. O que a Bíblia traz como figura? Por exemplo, o corpo de Cristo, uma edificação. Vamos falar isso na próxima aula, tá bom? Por enquanto vamos ficando por aqui, crendo que você recebeu de Deus e conheceu um pouco melhor a respeito de Deus e das coisas dele.
Meu Deus e meu Pai, que a Tua Páscoa seja realmente uma realidade na nossa vida. Seja a nossa passagem da escravidão para a vida plena e eterna em Ti. Pai amado, olha para o nosso coração. Vê se há em nós alguma coisa que não serve e tira. E nos lava com o sangue do Teu Filho amado. E nos faça plenos do Teu Espírito Santo, para que sejamos realmente testemunhas vivas da Tua glória, hoje e sempre. Amém. Igreja Família de Deus. Nosso objetivo é fortalecer os laços entre esposas e esposos, pais e filhos, sarar o que foi ferido e restaurar o que parecia não ter mais solução, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, venha fazer parte da Família de Deus. Claro que eu não ia terminar o programa sem te lembrar do nosso acampamento, Acampamento Família de Deus, com o tema Avivamento Já. Meus irmãos, se quer entender um pouco mais de avivamento, quer participar de um avivamento, então não se esqueça, vá à nossa igreja, o endereço está na sua tela, anota mesmo, vai lá, conhece o trabalho da igreja, faz a sua inscrição e participe do dia 30 de maio até o dia 2 de junho, Avivamento Já, no acampamento Família de Deus. Você não pode perder. Eu também preciso te alertar, te falar a respeito daquele pedido que nós fizemos e vamos fazer todos os sábados. Aqui na sua tela está a conta para que você, orando, sinta de Deus a vontade de participar conosco desse projeto, que é um projeto missionário, o programa Família de Deus. Eu peço mesmo para você orar e ver se é de Deus que você participe e com quanto. Não faça nada sem falar com Deus antes. Mas eu creio que Deus te colocou aí desse lado para ser um abençoador e para fazer com que esse programa chegue mais longe ainda e permaneça mais tempo. Nosso custo é realmente muito alto, mas eu não vou falar em valores com você. Quem vai falar disso com você é o próprio Deus, que vai te dar paz para fazer aquilo que Ele quer. Amém? Então até o próximo sábado, eu sei que Deus vai permitir que nós estejamos juntos novamente às 14 horas aqui na Fonte TV. Sê bênção!